Fala aí, pessoal. Bem, hoje eu vou trazer um vídeo explicando um pouco sobre o Kazuha e por que que ele vale as suas gemas. Por que você deve rodar nele, o que que ele faz no jogo, o porquê dele ser tão bom e porquê de vários outros youtubers recomendarem tu pegar o Kazuha. Então, bora lá. Vamos lá. Qual é a função do Kazuha no jogo? Bem, a função dele é ser controle de grupo, é reaplicar elementos com a ultimate dele, é dar buff de dano em porcentagem e dar debuff de resistência. Como assim? Na ascensão 4 dele, toda vez que ele lançar qualquer coisa que faça um redemoinho, ele vai pegar a proficiência dele e vai transferir em dano em porcentagem. Um ponto de proficiência é igual a 0,04% de buff. Por exemplo, do meu Kazuha, ele tem 780 de proficiência. O que faz ele dar um buff de mais ou menos 30%, o que é muita coisa. Tipo, cara, é 30% de dano em porcentagem. E como que ele diminui a resistência dos inimigos? É com 7 sombra verde. Que qualquer demoinho de elemento que ele fizer vai aumentar vai diminuir a resistência elemental do inimigo desse elemento que o demoinho fez em 40%. Dando exemplo, eu dou um tapa com a Yaimiko. Eu uso o Kazuha e dou o E dele, que no caso é essa skill aqui. Eu dou essa skill aqui. O redemoinho vai pegar Electro, ele vai aumentar o dano em porcentagem da Yaimiko de elemento elétrico em 30% no meu caso, e vai diminuir a resistência em 40%. Isso já é absurdo por si só. Isso é um buff tão grande que, se não for maior, é igual o da Furina, com a constelação no 10. Sem contar que o Kazuha ele acende proficiência elemental, ou seja, ele ganha muita coisa. Leva pra ele é importante porque ele dá um dano do caramba com redemoinhos. E eu não recomendo tu upar ele pro 90 caso você não tenha muito recurso, para deixar ele no 80. Os talentos dele, tu vai upar normalmente, vai tentar deixar tipo 888, tanto faz, desde que tu upe o E e a ult dele, que são a maior fonte de dano do Kazuha. Bem, as constelações dele, a C1 ela só vai diminuir o tempo do ED em 10%. E quando ele lança a ult, basicamente vai pegar e vai resetar o E. A C2 aumenta a proficiência do Kazuha 200 pontos e a proficiência do personagem no campo 200 pontos. Isso aqui é muita coisa. A C3 é nível da habilidade. A C4 é basicamente dar um pouco mais de energia para ele. A C5 é nível na ult. E a C6 ele infunde a espada dele com a Nemo. Ele vira um DPS na C6. Bem, o que a ult do Kazuha faz? A ult dele, quando você usa ela, normalmente tem as unidades elementais. A ult do Kazuha tira 2 unidades elementais de Anemo. Ela dá 2 unidades elementais de Anemo. O que faz com que ela consiga dar muito dano. E tipo assim, não só muito dano, ela consegue tirar o elemento que tá no bicho, na maioria das vezes. Eu vou fazer a demonstração com o E do Neuvillette, certo? Eu vou lá no Doritão e eu vou fazer a demonstração lá. Também vou fazer a demonstração do dano em porcentagem do Kazuha. Vamos lá então, vou primeiro mostrar a ult dele tirando elemento. E depois eu vou mostrar o buff dele. Ó, eu apliquei o Hydro. Eu vou voltar. Vocês viram que o Hydro saiu e ele reaplicou o Hydro. E agora eu vou vir aqui para Neuvillette. Lembrando, Neuvillette ganha, por causa da ascensão 4 dele, ele ganha 30% de dano Hydro. E 61,2%. O que faz com que o Neuvillette consiga usar uma ampulheta de HP.
podia ter o cálice de HP, fez um cálice Hydro só de você ter um Kazuha na comp. Porque pra ele é tão valioso o HP, por causa do escalonamento do ataque básico dele, CAC carregado muito em HP, 14,47%, que tu pode usar um Kazuha que você já vai fazer o papel. Ó, os carregados dele estão dando 22 mil, só com o Kazuha no time. Então, o Kazuha acaba sendo uma ótima opção para você dar tanto buff, tanto debuff no time. E ele também tem um controle de grupo muito alto. Você pode usar ele também em outros times. Por exemplo, personagens que tem Snapshot, como a Xiangling, conseguem se aproveitar muito bem do buff do Kazuha. Porque minha Xiangling não tá lá aquelas coisas, ela tá só usável, ela tá C6. Como ele dá o buff de dano em porcentagem e a Xiangling pega Snapshot na ult, ela vai ficar com esse buff todo durante a ult dela. Dando exemplo aqui, ela tem 46% de dano pyro. Ela vai somar 31%, ela vai ir para 85% de dano pyro. Esse dano pyro é contínuo na ult dela, porque a ult dela tem Snapshot. O que seria o Snapshot? O Snapshot é basicamente o personagem sair de campo e ele continuar com os buffs. Isso faz a Xiangling ter esse buff absurdo. Faz também com que a Beidou tenha esse buff. E alguns outros personagens do jogo, como a Fischl e o Corvinho dela. E o controle de grupo do Kazuha, ele é muito alto. Eu vou demonstrar isso na câmera do Abismo atual. Demonstrando pra vocês o que eu falei do controle de grupo do Kazuha. Ó, esses mobzinhos pequenos. Ó, ele juntou todos eles. O que é uma ajuda e tanto pra você ter. Ó, eu vou deixar eles um pouco espalhados. Ó, eles estão aqui. Eu basicamente acabei de juntar todos eles com o E do Kazuha. E isso é muito bom. Inclusive, ele consegue também puxar inimigos grandes, como o Mitature. Nesse caso não tá puxando o Mitature, porque ele tá com escudo. Mas normalmente ele puxa o Mitature. Ele também puxa alguns outros inimigos de elite. E ele não puxa alguns inimigos específicos, como eu vou demonstrar agora na câmera 11. Eu acabei colocando esse time aqui porque eu vou mostrar outra coisa que ele também consegue fazer. Mas ó, eu vou só colocar o escudo aqui pra me garantir. E ó, esses inimigos aqui, ele não tá puxando, porém você percebe que ele espalhou o elemento. Ele já fez uma coisa aí que é muito útil, que é espalhar o elemento. E como vocês podem ver, ele morreu também. Bicho arrombado. E lá vamos nós de novo. Ó, esses bichos aqui que são maior, vocês percebem que ele puxou ali. Eu vou tirar o negócio deles aqui com o Neuvillette para mostrar para vocês. Ó, ele puxa eles. E eu vou agora acabar matando esses bichos aqui só para fazer o próximo bicho, porque eu quero mostrar um negócio que é interessante que dá para vocês fazerem no próximo personagem. Eu já volto. Agora vocês têm esses dois bichinhos aqui. Vocês vão perceber o negócio. Eles se movem muito. Porém, olha isso aqui. Eu vou puxar os dois. E ó, eu tenho os dois aqui. E agora eu já posso ficar atacando tranquilo. Entendeu? Essa é uma das funções do Kazuha. Agora eu vou fazer uma play certa aqui, para vocês entenderem como que o Kazuha ajuda. Ó, ele juntou as bolinhas do Neuvillette. Ele não só juntou, como ele também juntou os bichos junto no processo. E ele consegue facilitar muito minha vida, porque eu consigo fazer os dois bichos ficar juntos e dar dano nos dois ao mesmo tempo. Essa é a função do Kazuha no jogo, em geral.
ele junta muitos bichos. Existe o Venti que também junta? Sim, porém o Kazuha ele dá um dano em porcentagem tanto pro time, porque aqui não dá pra olhar porque eu tô dentro do abismo, mas basicamente ele tá dando debuff de dano elemental nos bichos, de 40% de dano Hydro, ou seja, estão tomando 40% de dano a mais. Ele tá dando também o debuff dele, o buff dele mesmo, de aumentar o dano causado por redemoinho e aumentar o dano Hydro dele e do time, no caso. Ele também consegue fazer algumas outras coisas, porém isso vai ficar mais para um vídeo mais explicativo. Mas ele também possibilita você fazer alguns times curiosos, como times de germinação, onde a ult do Kazuha faz os brotos. Como vocês viram, a ult dele, ela fica dando aquele proc lá em área. Esse dano em área, ele consegue estourar broto, sendo a ult Electro, a ult com infusão Hydro, ele consegue aplicar broto, fazer os brotos, o que é muito bom. Ele consegue estourar broto com germinação. Bem, agora falando sobre as armas para o Kazuha. Você pode usar a espada de Favonius, assim como eu uso. Porém, você tem que ter um pouco de taxa nos seus substatus. Eu tenho um pouco de taxa porque a espada de Favonius dá recarga. E o Kazuha, na maioria dos times, ele vai querer ultar. Alguns times ele não vai, porque pode atrapalhar a sua rotação. Mas ele vai querer ultar na maioria dos times. Você pode usar nesse também a Espinho de Ferro, que é uma arma muito boa pra ele porque dá proficiência. A passiva não importa, mas ela dá proficiência. A Chuva Floral cai na mesma coisa. A passiva não importa, porém a arma dá proficiência. Você pode usar em alguns times, como times de vaporização com a Xiangling, você pode usar a Espada do Sacrifício, porque vai dar 2E pra ele, que vai aumentar tanto a recarga dele quanto do time, assim como a Favonius. Para vai aumentar a quantidade de redemoinhos que ele pode fazer, o que pode te ajudar bastante. E tem a assinatura dele, que é a Juramento pela Liberdade. Que a Juramento pela Liberdade, ela dá um buff muito grande pro time. Ela dá buff de ataque, de dano em porcentagem, ela dá muita prof. Ela é uma ótima arma pro Kazuha, sendo a best slot dele. E bem, o Kazuha, visto isso, ele vale as suas gemas? Assim, ele tá vindo com o Neuvillette. Se você puder pegar os dois, pegue os dois. Se você não quer o Neuvillette, porém precisa de alguém para buffar o teu time, pegue o Kazuha. Se você tá precisando mais de DPS, pega o Neuvillette. Mas assim, o Kazuha tá valendo sim. Ele é atualmente ou melhor, o segundo melhor buffer do jogo. Só que ele é o melhor personagem multifunção do jogo, porque ele consegue fazer muita coisa com pouco investimento. Porque, cara, é só um set do Sombra Verde, full por eficiência. Você fala: ah, mas Hobbs, farmar Sombra Verde é difícil. Sim, pegar item de proficiência desse jogo é uma bosta. Mas você pode usar 4 estrelas. Quando eu peguei meu Kazuha no início do jogo, lá na 2.8, se eu não me engano, e usei ele até mais ou menos a 3.2 com peças 4 estrelas de proficiência, e ele funcionava muito bem. E o fato de você ter várias armas para ele, inclusive tem uma arma gratuita que você também pode usar nele, que é a Espada de Ferro Negro, que ela também funciona muito bem nele. Caso você não tenha muito protótipo para fazer uma espinha de ferro, ou você não tenha jogado Aventurar que dá chuva floral, ou você não queira usar a Favonius nele, por você já tá usando, por exemplo, a Furina,
um Bennett, em outro personagem, você pode muito bem pegar e usar a espada de ferro negro nele. Ele é um personagem barato, porque para ele ser útil, você só tem que farmar um sombra verde de full prof, pode ser com 4 estrelas. Você pode nem upar os talentos dele para deixar meio capenga, o meu tá mediano para ruim upado. Você pode deixar ele que nem o meu, que tá nível 80/90, só acender ele pro 90 e deixar nível 80. Deixa a arma dele, no caso a espada de Favone, se você estiver usando nível 90 ou 80. Não é tão difícil assim tu fazer ele ser útil nessa conta. Do jeito que ele tá aqui pelo menos umas 10 versões, ele é extremamente útil. Ele é bom e barato. Ele é um ótimo buffer se você não tem nenhum personagem que buffe teu time. Se você tem um Bennett, ele dá buff de ataque. Você não vai ter um buffer de ataque de dano em porcentagem. Você tem a Sucrose. A Sucrose dá um buff de proficiência. Ela em alguns times é tão boa quanto o Kazuha? Sim. Porém o Kazuha é mais versátil que ela na maioria dos times. Tu não tem motivo para não ir atrás do Kazuha, a menos que você esteja querendo o personagem há muito tempo, ou você simplesmente considere ele inútil. Faça a conta. O que é bem difícil. Então é isso. O Kazuha vale suas gemas? Sim, ele vale. E muito. Esse foi o vídeo. Até mais.